Cântico dos Cânticos, Jeremias e Lamentações. Oi? Deu certo? Capítulo 3. A partir do versículo 21 até o versículo 26. Lamentações 3, do 21 ao 26. Amém? Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Pai, mais uma vez nós estamos diante da leitura da Tua Palavra, Senhor. Nós estamos, ó Deus, diante da revelação do Senhor para as nossas vidas. Nos alegramos, ó Deus, por termos acesso à Palavra do Senhor. Podemos, ó Deus, ouvir diretamente do Senhor, através do Espírito Santo, aquilo que está revelado, ó Deus, nas Escrituras e que podem, ó Deus, falar conosco, podem mudar, ó Deus, palavras que mudam, transformam, ó Deus, a vida daqueles e daquelas que estão abertos, Senhor, para que essa mudança, essa transformação, esse mover do Senhor aconteça. Pedimos que nessa noite a Tua Palavra possa mais uma vez tocar as nossas vidas, tocar os nossos corações e nos ajudar a entender os Teus planos, ó Deus, os Teus propósitos, o Teu mover, o Teu agir para a vida de cada um de nós aqui nesse lugar, para a vida daqueles que acompanham essa transmissão, ou que terão acesso a esse vídeo, ó Deus, depois ali na nossa rede social. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. O profeta Jeremias foi um dos profetas ali contemporâneos, da mesma época, do mesmo período, que o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia. O povo de Israel havia apostatado, havia se afastado dos caminhos do Senhor, havia feito tudo aquilo que o Senhor reprovava, tudo aquilo que a palavra de Deus condenava. O povo foi se distanciando, foi se afastando do Senhor, foi se afastando dos ensinamentos da Santa Palavra de Deus. Isso motivado pelos seus líderes religiosos, sacerdotes, profetas e também pelos seus reis, pelos seus governantes. Naquela época, o governo era um governo teocrático, onde o judaísmo era a expressão religiosa e política ao mesmo tempo do povo, era uma coisa que se misturava, e aí o povo então ele apostata, ele se afasta daquilo que eram os preceitos do Senhor, e cometem coisas terríveis, que o Senhor abominava, queimar incenso, adorar o sol, queimar incenso para situações que não eram aquelas que estavam prescritas na palavra, porque o queimar o incenso no altar, oferecer o sacrifício agradável ao Senhor, fazer com que a fumaça do sacrifício
pudesse chegar como aroma suave ao Senhor, ou até mesmo os incensos preparados com especiarias especiais que não poderiam ser feitas de outra forma, e nem por qualquer pessoa, deveria ser uma pessoa específica, um levita que prepararia tudo isso, né, todos esses rituais. Mas o povo ele foi adorando ao sol, adorando imagens, se prostituindo, né, no templo, né, com prostitutas e prostitutos cultuais, né, tendo relações e oferecendo essas relações sexuais às divindades, né, aquilo ali feito como uma prática de culto, queimando seus filhos para essas divindades pagãs. Ou seja, o povo ele se afastou muito e fazia isso dentro do templo do Senhor. E isso fez com que o Senhor, durante muitos anos, chamasse o povo, alertasse o povo para aqueles caminhos que eles estavam seguindo. Mas eles não ouviam os profetas que eram enviados pelo Senhor e davam ouvidos a falsos profetas que falavam que nada daquilo que o Senhor estava dizendo que aconteceria, iria realmente acontecer. Eles entravam para dentro do templo e achavam que ali dentro do templo eles estavam escondidos, né? E que Deus não estava vendo aquilo que estava acontecendo. Até que chegou o momento do Senhor, então, trazer sobre esse povo, né, tudo aquilo que havia dito que aconteceria se eles não mudassem os seus caminhos. E Jeremias, então, é um profeta que vive essas situações e sofre por isso na própria pele, né, sendo castigado, sendo preso, né, sendo maltratado por esses líderes religiosos. Mas Jeremias sofre profundamente por causa do seu povo e por causa da destruição de Jerusalém, pela destruição de todo Israel, pelas mortes que vieram, né, por todo o castigo, as poucas pessoas que foram levadas para o cativeiro. E ir para o cativeiro, o Senhor dizia, ó, se vocês se renderem e se entregarem, vocês forem cativos, vai ser melhor para vocês, porque depois de um tempo eu vou trazer vocês de volta. Mas eles não ouviam, não escutavam, estavam com o coração endurecido, e por causa disso eles sofreram bastante. Então, o livro das Lamentações é esse momento que Jeremias está olhando para tudo aquilo que aconteceu com o seu povo, tudo aquilo que aconteceu com Jerusalém, né, que aconteceu com aquela cidade que era, né, a cidade. Ele começa lá no capítulo 1, versos 1 e 2, ele diz assim: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. E ele vai, então, a partir daí, discorrendo sobre tudo aquilo que havia acontecido. No capítulo 3, no verso 19, ele então vai dizer assim, ó, lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Normalmente, né, eu cito muito esse versículo, e cito esse versículo de uma forma descontextualizada até, porque eu procuro me lembrar daquilo que Deus já fez na minha vida, daquelas coisas que o Senhor já realizou em meu favor. Mas a ênfase do texto que o profeta nos dá, não é lembrar daquilo que Deus já fez por nós, mas é lembrarmos de quem Deus é. É não nos esquecermos de quem é o Senhor, independente das dificuldades, independente das circunstâncias, independente das lutas pelas quais nós estivermos passando, né? Jeremias então fala assim, ó, eu quero trazer à memória o que me pode dar uma esperança. Então, esse versículo é um ponto crucial na virada, né, do lamento de Jeremias. Ele está no auge da sua dor, do seu desespero,
mas decide conscientemente mudar o seu foco. Ele se lembra de que a esperança não está nas circunstâncias presentes, no caso dele a destruição de Jerusalém, mas em algo que ele pode se apegar. E isso é um ato de fé deliberado de Jeremias, um lembrete para si mesmo de que a esperança pode ser encontrada por ele, por cada um de nós, mesmo nas situações mais sombrias. E ele está nos lembrando, nos forçando a nos lembrar da bondade e da fidelidade de Deus. É a bondade e a fidelidade de Deus que nós devemos nos agarrar, devemos nos apegar nos momentos difíceis pelos quais nós passarmos ou estivermos passando nesse momento da nossa vida, ou que nós venhamos a passar em algum momento da nossa vida, algum momento da nossa história. Lembrarmos daquilo que já aconteceu conosco é maravilhoso, mas não lembrar do fato em si, mas lembrar do Deus que nos atendeu, o Deus bondoso, o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, que é o Deus que traz esperança e alívio e conforto às nossas vidas e aos nossos corações. Ele vai dizer no versículo 22, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos o quê? Consumidos, pois as suas misericórdias, elas são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A palavra de Deus nos garante que o Senhor ainda não trouxe juízo à terra, porque Ele quer que todos se arrependam, quer que todos se convertam, e vai dando oportunidade a cada dia para que as pessoas possam entender os seus maus caminhos, possam entender as suas práticas que afastam essas pessoas do Senhor. Então é por causa da bondade, da misericórdia do Senhor, é que nós não somos consumidos também. Nós muitas vezes queremos fulminar os outros, né? Quando alguém vai, pisa no nosso calo, a gente quer ir lá e tem aquela vontade de ir lá também esquecer e pisar no calo do outro, né? Mas com Deus não é assim. Ainda bem que a gente não é Deus, né? Porque se a gente fosse Deus, a gente ia estar igual os discípulos de Jesus, que quando eles entraram na cidade para pregar a palavra de Deus, e a palavra, e o povo ali daquela cidade, daquela localidade, não quis ouvir, e eles viram para Jesus assim, com muita soberba, e falam assim, Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para queimar essas pessoas? Né? E Jesus fala assim, vocês não sabem, né, de quem vocês são? Não é isso, não é esse o propósito. Né? Não cabe a vocês serem julgadores ou julgadoras. Né, os próprios discípulos, né, João e Pedro, que eram irmãos, não é isso? Pedro e João eram irmãos, não é isso? Não, André e Pedro, João e Tiago. João e Tiago eram chamados de Boanerges, filhos do trovão. Pessoas com temperamento explosivo, pessoas que eram extremamente enfáticas, né? Briguentas. É assim que a Bíblia, a palavra de Deus, descreve João e seu irmão Tiago. Mas João, esse que era chamado filho do trovão, por causa do seu temperamento, ele se torna conhecido depois como quem? O discípulo do amor. Discípulo do amor. Ele escreve o Evangelho, escreve as suas 3 cartas, falando sobre o amor de Deus. Ele diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Ele vai escrever nas cartas que Deus, a essência de Deus é o amor. Uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida constrangida pelo amor de Deus. Uma pessoa que entendeu as misericórdias e as bondades de Deus sobre a sua vida e teve a sua vida mudada e transformada segundo a vontade e a própria essência do Senhor. Então, o versículo 22, ele fala, sobre essa promessa, que esse é um dos versículos mais reconfortantes da Bíblia. A palavra hebraica para misericórdia carrega o significado de bondade, amor leal, fidelidade e graça. Ou seja, Jeremias reconhece que apesar da ira de Deus ter levado à destruição e ao exílio, a razão pela qual o povo de Israel não foi totalmente aniquilado é a infinita misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a proteção do seu povo. E essa misericórdia, ela não tem fim. É um manancial inesgotável. Nunca acaba. Ela se renova a cada manhã. Ela se renova a cada dia. A cada novo amanhecer, a misericórdia de Deus, ela se renova e se revela para mim e se revela para você. Nós vamos deitar hoje à noite e talvez no dia de hoje nós tenhamos feito coisas ou façamos que entristeceram o coração do Senhor e nós não nos demos contas, não nos arrependemos, não experimentamos nenhum tipo de sentimento no nosso coração, mas amanhã nós vamos amanhecer pela graça de Deus, se o Senhor assim permitir, e Ele vai renovar novamente a misericórdia e a bondade dEle, nos dando a oportunidade de mais uma vez tentarmos acertar, tentarmos buscar uma mudança, uma transformação para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade, ou seja, essa fidelidade de Deus, ela se renova a cada dia. Cada dia o Senhor renova a fidelidade dele nas nossas vidas, ou seja, o versículo 23, ele complementa o anterior, porque a misericórdia de Deus não é um evento único, mas ela se renova a cada novo dia da nossa vida. A cada manhã que o sol nasce, Jeremias reconhece que a misericórdia de Deus, ela também se renova, o que é um testemunho da sua grande fidelidade. A fidelidade de Deus significa que Ele cumpre as suas promessas. Ele nunca falha. Deus nunca falha. A gente às vezes pode até achar que está demorando. Às vezes a gente pode achar que o Senhor esqueceu da gente. Às vezes a gente pode achar que não é possível que Deus não esteja vendo tudo isso que está acontecendo no mundo, no país, nas nossas vidas. E a gente acha que Deus está alheio, distante de todas essas coisas. Mas a palavra de Deus, ela garante para nós que a fidelidade de Deus nunca falha, que Ele é fiel, que Ele cumpre as suas promessas, porque Ele é fiel ao seu caráter, mesmo quando o seu povo falha. A renovação diária da misericórdia é a prova da fidelidade inabalável de Deus. A prova da fidelidade inabalável de Deus. Então, Jeremias, ele está nos chamando nessa noite para que a gente não venha se esquecer disso, para que a gente não venha a achar que o Senhor, Ele está alheio à nossa vida, mas nos lembrarmos do Senhor e dizermos isso para o nosso coração,
Né? O verso 24 de Jeremias diz assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é a nossa fonte, né? A nossa porção significa que Ele é a nossa fonte de sustento, de segurança, é a fonte de tudo aquilo que a gente precisa. Ainda que os dias sejam maus, ainda que as dificuldades sejam muito grandes, ainda que os problemas eles se avolumem sobre as nossas vidas, nós podemos crer, podemos confiar que o Senhor continua sendo fiel à sua palavra, sendo fiel à sua vontade. E que Ele não nos deixa nem nos desampara em momento nenhum. Ele é a fonte de sustento, de segurança e de tudo aquilo que a gente precisa. Precisamos constantemente nos lembrar disso, fazer como o profeta, digo a mim mesmo. Sabe aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo? Sabe quando a gente está andando pela rua e a gente vai andando e as pessoas ficam olhando para a gente meio assustado, porque a gente vai andando e vai falando, né? Vai mexendo a boca e vai falando, e a gente passa por alguém que está conversando assim e fala: nossa, aí não está bem não. Mas é isso, né? A gente tem esses momentos que a gente fala com a gente mesmo. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa reforçar isso no nosso coração. Dizer a mim mesmo todos os dias: a minha porção é o Senhor, e nele porei a minha esperança. Porque quem confia no Senhor não tem a sua esperança frustrada. Tem muita gente que está desigrejada, muita gente que está desviada, muita gente que abandonou a igreja, digamos assim, porque se decepcionou com os homens, se decepcionou com o pastor, se decepcionou com o diácono, se decepcionou com o presbítero, se decepcionou com o bispo, com o apóstolo, né? Seja lá o nome da liderança que se tenha, se decepcionou até com Deus, porque criou uma imagem de Deus que não é a imagem real, não é a imagem do Deus que a Bíblia nos fala, que é o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas criou uma outra imagem de Deus que não é aquela que Jesus revelou para nós. Mas para quem confia em Deus, o Deus revelado nos Evangelhos por Jesus Cristo, esse não se decepciona, porque sabe que Deus é Pai. É o Pai nosso, é o Pai que cuida de cada um e de cada uma de nós. Não é o Pai terreno que talvez você vai, quando fala essa palavra Pai, você vai logo, o seu pensamento é capturado pela relação que você tinha com seu Pai. Mas Deus é o Pai ideal, é o modelo de Pai ideal. O Pai que cuida, o Pai que provê, o Pai que zela, o Pai que guarda, o Pai que protege, o Pai que escuta, que acolhe. Esse é o Deus revelado por Jesus Cristo para cada um e para cada um de nós. Por isso, nós podemos dizer no nosso coração que esse Deus, esse Pai, é a nossa esperança. Ele é a nossa porção, Ele é a nossa fonte inesgotável, Ele é tudo aquilo que nós precisamos, carecemos todos os dias da nossa vida. Né? Então, esses 3 primeiros versículos, junto com o versículo 24, que é esse que nós estamos acabando de ouvir, constrói uma poderosa mensagem de esperança em meio ao desespero. O processo é o seguinte: a decisão, né, de focar a esperança. Primeiro, Jeremias decide conscientemente em quem ele vai confiar e focar a sua esperança.
Não é isso? Todavia, me lembro também do que pode me dar esperança. É uma decisão que Jeremias toma. Depois é o fundamento, né? Que ele encontra o fundamento de sua esperança nas misericórdias de Deus, que são o quê? Inesgotáveis. E por último vem a constatação. Ele percebe que essa misericórdia se manifesta diariamente, o que prova a grande fidelidade de Deus. Ela se renova o quê? A cada manhã, a cada novo dia. Então ele tem essa constatação, ele vê que apesar das lutas e das dificuldades que não só o povo, mas que ele está passando, por causa de decisões que não foi nem ele que tomou, mas ele está ali como aquele que tem a responsabilidade de tentar tirar o povo dos seus maus caminhos, mas esse povo está com seus ouvidos tapados e não o quer ouvir, ele acaba sofrendo junto com o povo. E às vezes é assim, às vezes a gente paga pelas consequências, as consequências que vêm sobre a nossa vida são consequências de decisões que estão alheias até à nossa vontade. Decisões que são tomadas pelos familiares, decisões que são tomadas pelos governantes, decisões que são tomadas pelos líderes da igreja. Mas as consequências vêm para nós. Mas mesmo essas consequências vindo, independente de nós termos sido os agentes daqueles problemas, nós podemos entender que o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável de cuidado, de proteção, de abrigo e de segurança para as nossas vidas. Então, essa passagem ela é frequentemente usada para encorajar pessoas que estão enfrentando tempos difíceis, lembrando-as de que a dor, escute bem isso, tá? Lembrando que a dor pode não ser o fim da história. A esperança não está nas circunstâncias, mas ela se encontra, a nossa esperança se encontra na natureza imutável de Deus, que é fiel, misericordioso e renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias o Senhor, Ele renova a misericórdia dele sobre nós. Então, dizer que o Senhor é a porção ou herança era algo na cultura hebraica que pertencia a você, ou seja, a sua fonte de sustento e de segurança. Ao dizer que Deus é sua porção, Jeremias está declarando que Deus, e não as posses materiais, o bem-estar físico ou a segurança nacional, é a sua fonte verdadeira de tudo. Mas a segurança dele, a porção dele era o próprio Senhor. O próprio Senhor era a sua fonte de esperança. Por isso Jeremias diz, eu vou esperar nele. Isso é consequência dessa certeza de que o Senhor é a porção dele. Então eu vou colocar minha confiança em Deus, a minha esperança em Deus, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Então a fonte de esperança é consequência dessa primeira parte, porque ele tem certeza de que Deus é a sua porção, ele tem essa esperança, e a palavra esperar aqui não significa apenas ter esperança, mas agir com paciência e com perseverança. Ele está dizendo que apesar de tudo que aconteceu, ele vai confiar em Deus que é fiel e vai cumprir as suas promessas. E aqui, entender que esperar não é uma atitude passiva, Eu sempre falo disso aqui para a gente, porque a gente às vezes acha que ter esperança é uma coisa passiva, de que, eu vou alimentar uma expectativa, mas eu vou ficar aqui quietinho só nessa expectativa de que alguma coisa vai acontecer.
e não é. A gente precisa, né, ser perseverante. A gente precisa ser paciente, porque às vezes a resposta que a gente está querendo, ela não vem no momento que nós precisamos, que nós achamos que precisamos e que se não acontecer naquele momento vai ser o fim. Imagina esse povo que teve que esperar 70 anos, né? Até que passasse aí esse furacão que foi a Babilônia, que veio e destruiu tudo. Alguns poucos foram levados para o cativeiro, mas o Senhor disse, né, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, planos de dar uma esperança, de dar um futuro. A palavra diz que os pensamentos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. E aí Jeremias vai prosseguir e vai dizer assim, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O Senhor é bom, né? E nós devemos lembrar daquele outro versículo que diz assim, venham e provem e vejam o quanto que o Senhor é bom. Precisamos fazer prova, precisamos experimentar essa bondade do Senhor na nossa vida. E dizer que o Senhor é bom quando tudo vai bem, é fácil, né? Não é fácil dizer que o Senhor é bom quando a gente não tem problema? Ah, Deus é maravilhoso, né? Olha só a minha vida, olha bem como é que eu estou, né? Olha só para mim. É fácil dizer isso quando as coisas vão bem. Difícil é dizer que o Senhor é bom quando as circunstâncias não são favoráveis. Mas nos lembrarmos, né, da essência do Senhor, nos lembrarmos do seu amor, nos lembrarmos da sua misericórdia, nos lembrarmos que Ele é uma fonte inesgotável de cuidado para as nossas vidas, mesmo no meio da adversidade, isso é provar que o Senhor é bom. Isso é provar Deus e buscar por Ele, mostrar que a gente confia nele, é um ato de fé. Bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. E aí ele vai dizer, é bom, né, o 26, esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Algumas versões vão dizer assim, bom é esperar em silêncio. Outras vão dizer, bom é esperar confiante e em paz. Você está entendendo? O que Deus está querendo falar com a gente nessa noite? Lembrar, né, do Senhor, assim como o profeta está dizendo para ele mesmo. Ele diz, todavia, eu lembro-me também, porque antes ele vai dizendo, né, lembrando de tudo aquilo que ele já sabia, que ele tinha experimentado e que ele via que era mal, que era a desolação, que era a destruição, que era o sofrimento que ele mesmo estava experimentando na sua própria pele. Mas aí ele tem essa virada de chave, ele diz, todavia, eu lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. E o que nos dá esperança é lembrar da essência de Deus, nos lembrar, né, daquilo que Deus é, do seu poder, da sua fidelidade, do seu amor, da sua graça, da sua bondade, da sua justiça. E aí devemos nos lembrar da forma como o profeta nos orienta, né, esperar o que? Tranquilo, pela salvação do Senhor, ou seja, esperar confiante, em paz e em silêncio. Deixar Deus tocar e agir
nas nossas vidas. Mais à frente, aí, se você tiver com a Bíblia aberta, os versículos 55, Jeremias aqui, ele vai estar falando assim, ó, o 55. Eu clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Olha só, clamei das profundezas da cova, né? Estava lá no fundo do poço, literalmente, Jeremias foi jogado no fundo de um poço para morrer atolado na lama. Mas a misericórdia de Deus não permitiu que aquilo acontecesse. Tu ouviste o meu clamor, não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. 58. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma a teu cargo a minha causa. Tu viste como é terrível a vingança deles, todas as suas ciladas contra mim. Senhor, tu ouviste os seus insultos e todas as ciladas contra mim. Então, do 55 ao 61, Jeremias diz que clamou, que Deus ouviu, diz que ele se aproximou, diz que ele assumiu e diz que ele viu. Você consegue perceber aqui o movimento de Deus a cada clamor, a cada expressão do profeta? Então Deus, ele clama e Deus ouve. E não é um Deus que ouve, porque a gente pode ouvir e fingir que não está ouvindo, né? A gente pode ouvir e ficar parado no lugar onde a gente está. Mas Jeremias diz que não, diz que Deus ouviu e se aproximou quando ele clamou. E quando ele se aproxima, ele diz que ele assumiu. E diz que ele viu e ouviu tudo aquilo que foi feito contra ele. Então Deus não é um Deus que está alheio à nossa dor, ao nosso sofrimento, às nossas lutas, às nossas angústias. Deus é um Deus que está próximo. Ele está... Sabe qual é a distância entre você e Deus? É só o abrir dos seus lábios, do seu clamor, ou o rasgar do seu coração. É isso que separa você de Deus agora, nesse momento, que você possa estar vivendo, na luta, na adversidade que você tem enfrentado. Mas é confiar que Deus, Ele é esse Deus que não fica alheio, mas que se movimenta e vem em nossa direção, vem em nosso socorro, vem para nos auxiliar e nos ajudar nesse momento que talvez você possa estar passando. Então, quando você se lembrar das dificuldades que você está passando, lembre-se também, faça como o profeta, lembre-se também do que pode dar esperança para você. E o que pode dar esperança para você é o próprio Deus, que cuida da sua vida, da sua história, da sua casa, da sua família. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra nos encoraje, nos fortaleça e nos ajude a esperar confiante, em silêncio, aguardando pela salvação que vem do Senhor. Que a gente confie que Ele não está alheio à nossa dor e ao nosso sofrimento. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor falou às nossas vidas, dos nossos corações nessa noite. Obrigado, Deus, pelo mover, pela presença do Senhor, a presença do Espírito Santo do Senhor,
aqui nesse lugar, trazendo, ó Deus, essa palavra ao encontro das nossas necessidades, Senhor, de encontro a toda resistência que possa haver ainda em nós, quebrando e destruindo e jogando por terra essa resistência, para que nós possamos, Senhor, estar abertos e com o mesmo propósito, com o mesmo entendimento do profeta quando passava por essa dificuldade, mesmo olhando para a destruição, para a desolação da sua terra, do seu povo, da tua casa, do lugar da tua habitação, o profeta, ele se lembra do Senhor. E ele se lembra, Deus, entendendo que o Senhor é aquele que pode trazer esperança para a vida dele. Esperança, ó Deus, de dias melhores, esperança de mudança, esperança de transformação, esperança, ó Deus, de renovo, esperança, ó Deus, de proteção e de cuidado no meio da luta, no meio da adversidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos ama, o Deus que é o nosso Pai, o Deus que deseja que nós possamos nos tornar a imagem do Teu Filho Jesus. Que assim seja, Senhor, nas nossas vidas, ó Deus, que tudo isso possa nos aproximar ainda mais do Senhor, não nos afastar de Ti, as nossas lutas, as nossas adversidades, as nossas inseguranças, os nossos medos, não nos afastem de Ti, mas que elas possam, Deus, nos aproximar ainda mais do Senhor. Toma, Deus, a nossa semana nas Tuas mãos, toma, Deus, as nossas vidas no altar do Senhor, perdoa, ó Deus, as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos pecados, e nos ajude, Senhor. Nos ajude para que a cada dia nós possamos estar buscando fazer tão somente a Tua vontade, o Teu querer. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por esse culto que nós estamos tendo a oportunidade de prestar ao Senhor, de entregar a Ti. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas nesse mês de setembro, nesse primeiro fim de semana de setembro, ó Deus, mas nós já confiamos que todos eles, todos os dias desse mês, eles estão nas mãos do Senhor e que o Senhor há de fazer maravilhas, ó Deus, na nossa vida e no nosso meio. Ainda que as coisas não saiam da forma como nós gostaríamos, mas nós continuaremos confiando no Senhor e vindo à Tua presença e buscando ao Senhor todos os dias, ó Deus, desse mês. Ajuda-nos, Senhor, quando viermos a desanimar, para que o Senhor mesmo nos traga à memória aquilo que pode nos dar esperança e que é o Senhor, que é a fonte de toda a nossa esperança, a fonte inesgotável de cuidado e de vida. A nossa porção realmente é o Senhor. A nossa herança é o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, continue sendo abundante sobre as nossas vidas, esse favor imerecido que Ele nos concede desde a eternidade, desde que Ele adentrou os céus após a sua ressurreição. A graça dele, que foi demonstrada num ato de entrega da própria vida dele por nós, que essa graça ela se renove sobre as nossas vidas todos os dias, que o amor de Deus revelado na entrega do seu único Filho por nós seja sempre abundante, que nós nunca venhamos a duvidar desse tão grande e inesgotável amor, através das consolações, do conforto, do renovo, da fé e da esperança através do Espírito Santo de Deus. Que assim seja na vida dessa igreja, da igreja do Senhor localizada aqui neste lugar e sobre a igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Deus abençoe, uma boa semana para todas e todos. Oração silenciosa.
preciosa. A gente está encerrando a nossa celebração desse domingo. Pastor, vai falar sobre o domingo?